Queridíssimos ouvintes do Começando Direito, a gente está aqui agora cumprindo nossa parte. Dia 23 a gente está publicando aqui a segunda metade do nosso episódio com o professor Lucas Barroso. Então tá aí para vocês aproveitarem bastante. Já vai seguir aqui o corte direto ao episódio, tá bom? Valeu, aproveitem aí. Uma outro dia que foi o máximo, né? O máximo. Deixa eu dizer um máximo para vocês. O novo CPC brasileiro, atenção, ouvintes do podcast. Atenção. O novo CPC no Brasil fala em conflito de regras. Primeiro que conflito de regra é impossível, para começo de conversa. Conflito só existe de princípio. E conflito de princípio só existe para quem adota a teoria da argumentação do Alex. Eu, por exemplo, como não trabalho dentro desse paradigma metodológico, teórico metodológico, eu não trabalho com conflito de princípio. Não vai ter só pesamento. Vai ter princípio que, naquele caso, vai ter preponderância e vai sobrepujar outro ou não, a depender de como vai ser aquela decisão. Um vai ter mais eficácia ou não, vai ter ali, naquele momento, uma aplicabilidade majoritária ou não, mas não vai ter só pesamento, ver quem vai mais, não vai ter lei da proporcionalidade, não vai ter nem mesmo o Alex bem aplicado, as 3 fases do Alex, muito menos essa ponderação brasileira, que é uma ponderação direta. Bota um na frente do outro, joga os dois, equilibra e aí vê o que sobra. Veja bem, nem o cara não sabe isso. Então, é com essa concorrência que você está lidando. Então, basta o livro, a boa vontade e a vontade de se dedicar. Então, se nós estamos falando de carreira, é disso. Agora, é diferente carreira e dinheiro. Querem falar um pouquinho disso? Vamos. Claro. Com certeza, né? Já tem o que se preparando, ó. O Amaral aqui do lado. Aí, ó. Carreira e dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra. É tudo uma questão circunstancial. O Felipe se preparou, virou um excelente profissional do direito e virou advogado, resolveu advogar. E o escritório dele vai ser sempre um escritório legal, ele sempre vai atender bem as pessoas, vai fazer um trabalho competente, vai ser admirado pelas pessoas que ele atende e ele vai viver com dignidade a vida inteira. Tá? Deixa eu ouça. E vai viver com dignidade a vida inteira. Mas o vizinho de sala dele é um cara que não tem a metade do preparo dele. E um belo dia, um cliente desse vizinho, que ficou satisfeito com o processo que ganhou, indicou para ele um inventário de 100 milhões. E o cara vai ganhar 2, 3, 4, 5, 6 milhões de honorário. E o Felipe não. Isso faz do cara melhor jurista que o Felipe? Não. Quem que eu contrataria como meu advogado? Felipe, sem dúvida alguma. Então, sucesso financeiro e sucesso para mim, sucesso, em primeiro lugar, é ser inteligente. Segundo, é ser bem preparado. Entendeu? Terceiro, é saber o que diz. Quarto, é conhecer as teorias, os livros, os debates do seu tempo. Ter boas bases, né? Claro, adianta você comprar um carrão, sentar no restaurante, o cara falar do Alex e você... eu adoro a ponderação. Você já leu? Não. Então, como é que você gosta da ponderação que você nunca leu? É por causa dessas e outras que a ponderação de regra está no CPC brasileiro. Está no CPC. E quem pôs isso lá não foi qualquer um. Foram professores. Porque os professores auxiliaram os deputados e senadores. O que significa dizer que milhares de professores brasileiros pensam que há conflito de regra. O que você acha dela? E estão ensinando isso, né? Ensinando? Estão professando. Isso é quase uma seita maradoniana. Só que na seita do Maradona não há nada de heresia. A heresia é falar em conflito de regra. Mas o pior de tudo, Gabriel, ainda tem pior ainda, eu acho, sabia? Não é nem quando você fala em conflito de regra. É quando você acha que
essa ideia de conflito entre uma coisa e outra é uma realidade no direito do seu tempo. Não, ela não é a realidade no direito do seu tempo, ela é uma realidade naquele quadrante teórico-metodológico. Se você trabalha em outro quadrante teórico-metodológico, e existem milhares de outros, milhares é exagero, fosse retórica, né? Discursiva. Existem vários outros quadrantes teórico-metodológicos que você não vai discutir conflito. Para deixar claro para o ouvinte do cast, só trabalha nível de conflito quem está trabalhando com Robert Alexy. Ponto. E aí vamos. E aí, então, quer dizer, é isso que a gente quer dizer. Então, o sucesso, para mim, na profissão, em primeiro lugar, é o seu cliente te mandar uma mensagem de fim de ano, porque lembra de você, porque foi seu cliente muitos anos antes. Sucesso, para mim, é você escrever um texto e a pessoa achar legal, você escrever uma notinha no jornal, a pessoa achar legal, e a pessoa dizer para você, olha, ali você tem o Vitor, olha, rapaz jovem, bem formado, competente, escreve uma petição que advogados com 20 anos de carreira não conseguem escrever. Até porque a advocacia, para você sobreviver no dia a dia, vira um rolo compressor. E você vai acabar usando os famosos modelões para dar tempo de cumprir prazo. Então, para você, se você puder trabalhar sempre estudando, fazendo peças que são verdadeiros resultados de estudos, interpretações tranquilas, você ainda tem o privilégio de viver, trabalhar e aprender. Então, essa é uma questão. Então, este mercado, que não é o do modelão e que não é o da advocacia de quilo, que isso vai acabar sendo, já estão utilizando inteligência artificial agora, esse é o caminho. O caminho agora está retornando, vai ser do jovem advogado, estudioso, competente, intelectualizado, tá? Porque aquele que faz o repetitivo, a inteligência artificial já está engolindo. Já está fazendo as petições básicas. Nós já temos países que estão usando a inteligência artificial para fazer a minuta de julgamento. A minuta, ainda não estão dando sentença, mas já faz a prévia da minuta para o magistrado. Vocês podem olhar o projeto Vitor, do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Já ouviram falar? Do uso da inteligência artificial. É Vitor mesmo? Dá uma olhada aí. Se é esse mesmo nome. É o nome do rapaz. Vê se é Vitor mesmo. Esse eu não conheço. Bota aí se é Vitor mesmo. Vai que eu falei o nome errado do rapaz. Mas eu acho que é Vitor mesmo. Tem um projeto já bastante evoluído. Bota aí, Inteligência Artificial STF. Eu acho que... É isso mesmo, Vitor. Então, convido aos ouvintes do cast, vocês, promotores da ideia, para conhecer esse projeto. Olha o futuro da advocacia e do direito aí. Olha o que você vai virar, até como magistrado. E isso é até um tema muito bom para um episódio futuro. Talvez exatamente. Uma automatização do direito, né? Em off, eu vou te indicar a sua convidada. Na hora que a gente terminar... Perfeito. Eu agradeço demais. Sabe por quê? Porque essa convidada ela trabalha nesse projeto e faz doutorado sobre esse projeto. Perfeito. Entendeu? Então, veja só, é isso que eu quero te dizer. Então, isso você vai ser engolido. O trabalho comum, o trabalho trivial, vai ser engolido pela inteligência artificial. O que vai precisar agora é a inteligência real. É aquela inteligência que a artificial vai demorar séculos para alcançar. É aquele insight genial. É a saída brilhante. E a saída brilhante só tem quem lê desde jovem, lê com afinco, não fica lendo literatura rasa, porque é mais fácil ler coisa rasa do que ler coisa profunda. Óbvio. Sempre. Então, mas só que esse não vai sobreviver, porque esse vai ser engolido pelo próprio... Bom, basta dizer o seguinte, o positivismo era um sistema de regras que foi talhado para uma sociedade que resolvia o 90% do trivial. Só que nós chegamos na era em que nós não precisamos resolver mais o trivial, que o trivial a gente resolve no dia a dia. A gente precisava resolver as coisas difíceis. E um sistema de regras não resolve coisas difíceis. Então, vou fazer um paralelo aqui. O pós-positivismo veio como ideia, né,
ideia baseada em princípio, justamente porque o positivismo baseado numa sistemática de regras resolvia o óbvio, mas não resolvia o complicado. A inteligência artificial vai resolver o óbvio. Exatamente. E, professor, pessoas preparadas para responder o difícil, né? mais a título de curiosidade, existe alguma escola jurídica a qual o senhor se filia? Sim. Basicamente duas, né? Do ponto de vista jurídico, né? Assim, eu, sem querer, eu nem sabia disso, vim descobrir tempos depois, eu não seria o não positivismo. E, inclusive, até que intuitivamente, porque não se falava isso quando eu entrei na faculdade de Direito com essa clareza que se fala hoje. Eu sempre tive uma dificuldade para trabalhar dentro do marco do positivismo, que é discricionariedade, essa ideia, né, de ser e dever ser, essas ideias todas de conjunto de regras, enfim, essas questões que caracterizam aqueles pontos característicos do positivismo. Mas eu muito jovem, era da sua idade, mais novo que você, eu não tinha noção disso. Os anos foram passando, fui conhecendo os professores, veio mestrado, doutorado, entre eles o Amaral e outros tantos fabulosos. E aí você vai, professores fantásticos, você vai descobrindo e você vai vendo. Então, eu logo vi que eu trabalhava do marco do não positivismo. Né? E aí depois eu fui conhecendo os autores. Os autores que eu gosto muito no direito, que são de minha preferência total, até dei de presente hoje, dei um presente de Natal para a advogada que advoga junto comigo, ex-aluna da universidade, foi do grupo de pesquisa e tudo, eu dei um livro do Ronald Dworkin para ela. E ela adorou o presente. Quer dizer, o Ronald Dworkin e Friedrich Miller, né? Principalmente a novo paradigma do direito, a ideia da teoria estruturante do direito, a proposta de norma do Friedrich Miller, né? Norma como resultado da interpretação, diferença de texto para norma, o texto normativo é o que está escrito na lei, a norma é o resultado da interação interpretativa entre o texto normativo e o caso concreto, claro, com toda aquela mediação, enfim. Mas, basicamente, esses autores. Brasileiro, eu gosto muito do Lênin Streck, desses que estão na crista da onda agora, mas tenho imensa admiração pelos mais antigos, como Luiz Fernando Coelho, o argentino Vará, maravilhoso, que veio para o Brasil já há muitas décadas e viveu conosco, né, como um verdadeiro brasileiro até o fim da vida. Leonel Severo Rocha, fabuloso também, lá do sul do Brasil, fabuloso. O próprio Roberto Lira Filho, que dá nome ao centro acadêmico dos alunos da nossa universidade. Então, quer dizer, nós temos brasileiros aí. O que não falta é gente talentosa no Brasil. Pensar que o Brasil precisa ficar só importando o modelo dos outros, isso não é bem verdade, não. Do ponto de vista da filosofia e tal, aí até por uma associação com essa forma de pensar o direito, eu tenho me dedicado nos últimos 12 anos aproximadamente, por ali, 2008, 2007, 2008, começado a ser um aprendiz aí da obra do Gadamer, do Heidegger. Realmente são mudanças de pensamento que revolucionaram o pensamento do mundo, né? Eu não diria só do pensamento científico, mas do pensamento da própria sociedade, o modo de ver, a questão da linguagem, né? Então, mas principalmente Heidegger, Gadamer, esses autores que a gente vai lendo e vai procurando aprender um pouquinho, porque são muito difíceis também, mas é basicamente por aí. Hermenêutica e esse tipo de dentro do direito, basicamente seriam essas leituras aí. Para mim, do Dworkin, principalmente ali começar vocês jovens com Levando os Direitos a Sério, que foi o livro que eu presenteei ela, que ela adorou. No Brasil, começar com Verdade e Consenso, do Lênin Streck, que é uma bela obra. Sim. Dá para entender muito bem quais são esses marcos do direito brasileiro, bom, e por que não dizer ocidentais contemporâneos, né? Eu confesso que, obviamente, ainda falta me aprofundar muito, mas desses que você mencionou,
Eu só cheguei a ter contato, justamente por indicação sua, com o Lênio Streck e com o Dworkin. Eu confesso que eu gostei bastante de ambos. Então muito bom. Até porque eles fazem uma interação, né? Eles fazem o Lênio é fã do Dworkin, né? O Lênio considera o Dworkin o maior jurista, pelo menos da segunda metade do século XX, né? Então, é um time peso pesado. Mas tem muita coisa legal para você conhecer. A crítica do Vará, do Luiz Alberto Vará. Ele tem um livro, eu tenho uma coleção dele aqui, uma introdução crítica ao direito, aqui é uma coleção da Sérgio Antônio Fabres, editor, lançou há muitos anos, eu ganhei essa coleção de presente, já tem para lá de 20 anos, pelo quase isso. Rapaz, eu vou te contar, a crítica dele é tão ácida e tão inteligente que quando eu ganhei essa coleção e comecei a ler o volume 1 na volta, num voo, eu estava no avião e comecei a ter um acesso de riso, a aeromoça e os passageiros do lado não entendiam, eles achavam que era um livro de piada, ou tipo um livro engraçado, tipo um livro mais que tivesse uma coisa engraçada, tipo uma comédia, mas eles olharam, era um livro de filosofia. Assim, a ironia dele é muito refinada. Ele coloca a coisa de um modo muito, muito inteligente. Isso vai mudando sua forma de pensar o direito. E também tira uma inocência sobre o direito, né? Porque esse mesmo direito que salva vidas de alguém que está sem uma cirurgia, sem uma vaga de hospital, também é o direito que pode ser usado para encarcerar pessoas pobres, pessoas com uma certa coloração de pele, pessoas com um certo extrato social, pessoas que estão há anos e anos sem um julgamento e uma sentença, mas estão presas, que é mais ou menos 40% dos presos no Brasil. Então, a la par dessa pessoa que está sendo formada para ser um profissional que vai ter o seu sustento, a sua vida, a sua família, nós temos uma importância muito grande, que é no momento que a gente atua, seja em prol do coletivo ou de um cliente em particular, a gente sempre fazer prevalecer o direito, nunca atuar contra ele. Isso aí é um princípio que eu tenho. Eu não atuo contra o direito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o cliente quiser que eu escreva na petição dele que ele está divorciando e não tem bens, e ele tem uma casa, eu não coloco que ele não tem bens. Primeiro, porque não é verdade. E segundo, porque eu vou assinar essa petição, correto? Eu vou dizer, o fulano não tem bens, mas quem vai assinar não é ele, sou eu, concorda? Exatamente. Eu que vou assinar, a assinatura é minha, não é dele. Ele pediu para eu pôr, mas quem assinou fui eu. E outra coisa, é o barato que sai caro. Ele vai dizer que não tem essa casa, aí ele faz o divórcio. Na hora que ele for vender essa casa, ele não vai conseguir transferir no registro de imóveis. Por quê? Porque ela não constou da partilha do divórcio. Então é o barato que saiu caro. Isso é o ouro de tolo. Entendeu? Muitas vezes o cara, vou driblar a secretaria municipal, eu vou driblar o município, não vou pagar imposto de transmissão intervivos, não, porque eu estou sem grana. Então eu faço o divórcio, mais tarde eu vejo isso. Aí aparece um comprador. Para a casa. Aí aparece o comprador, quando ele vai lá transferir, ele não consegue. Ou então aparece o comprador, mas o comprador precisa financiar uma parte do dinheiro para pagar a casa ele com o que ele tem já no banco para pagar à vista. Só que aí, quando o banco pede a documentação da casa para financiar, o imóvel não apareceu no divórcio, quer dizer, aí o banco não vai, o jurídico do banco não vai aprovar a documentação porque está faltando a documentação referente ao divórcio. Sim. Por causa de possível direito de terceiro. Então, assim, eu acho que na atuação cotidiana a gente não pode violar nossos princípios. Aí você vai dizer, então, se você fosse criminalista, você não defenderia o bandido. Ué, peraí, eu não disse isso. Se ninguém defender o bandido não vai ser julgado nunca, e todo mundo tem que ter um defensor. Claro. Está na Constituição. Até porque nós temos uma questão, e o Lênin ensina isso, é muito interessante. O julgamento tem que ser justo e tem que ser de acordo com o direito. Então, ele precisa de um defensor. O que eu estou falando, e eu não sou penalista, é você
não violar seus princípios. Por exemplo, eu acredito na função social da propriedade, acho que a propriedade tem uma função a cumprir no meio social. Então, eu não vou, nem como professor, nem como profissional do direito, discursar ou militar ou escrever algo que atue contrariamente à função social. Por exemplo, Sim. se uma escola me contratar para advogar e disser o quê? Lucas, nós vamos cobrar mensalidade mais alta para crianças com deficiência, porque o custo aumenta, porque a gente tem que contratar mais professores, os professores ainda têm que ter uma qualificação XY, e aí o salário é mais alto. E o sindicato está reclamando, a gente não pode aumentar a mensalidade, o Ministério Público nos notificou. Eu acho que a escola não pode cobrar mensalidade diferenciada. Essa foi, inclusive, meu trabalho de pesquisa do pós-doc. O texto saiu publicado, inclusive, num livro na Suíça. Num livro... Nossa! Vou dar para você. O livro foi publicado, né, o artigo, é um capítulo de um livro chamado Direito Constitucional Contratual pelo Mundo, o nome do livro. Como? Como que eu vou fazer uma pesquisa de pós-doc sobre o estudante deficiente nas relações de consumo e depois vou advogar para a escola dizendo que pode cobrar mais caro na academia de ginástica do aluno deficiente porque tiveram que fazer uma rampa porque ele não pode subir pela escada. E é uma questão de princípio. Para mim, se coerência, né? analisa por princípio. E nós não estamos falando de moral, necessariamente. Claro que nós estamos falando de moralidade. Lógico. Olha o Dworkin aí, né? Quem fala de princípio, obviamente, né? Nós estamos falando, ao fim e ao cabo, de moralidade pública. Mas nós estamos falando de julgas que decide por princípio. Né? É por princípio que se decide. Né? Não é por ocasião, não é por situação, não é por conveniência moral, não é por oportunidade. Então, eu acho que tem um espaço imenso. Eu acho que nunca vai faltar esse espaço e eu acho que é por isso que vocês ainda procuram o direito. Porque eu fico pensando, sabe, vocês tão jovens, o que leva vocês a procurar o direito? O que leva vocês a procurar o direito? O que leva o estudante de segundo grau, né, hoje ensino médio, a procurar o direito, a profissão antiga, milenar, tão careta, se você for pensar perto da tecnologia robótica. Pô, o negócio já está no 5G, já no 3D, os caras estão fazendo chover com a tecnologia e aquela coisa caretíssima do direito, um livro, um lápis, nossa, e aqueles professores mega caretas, cara. A gente sabe que a gente é muito careta. Você acha que a gente não sabe? Que nós somos assim, né? Eu estou sendo um pouquinho animado com vocês. A gente não quer nem... Olha, na boa, eu tenho até medo que... Ainda bem que a avaliação é só para perguntar do método didático. Eu teria medo com a avaliação perguntar o que os alunos acham da minha pessoa. Eu teria até medo. Que isso? Cara, não, na boa. A gente é muito careta. Imagina. Olha quantas pessoas têm coisa muito legal para apresentar para você. Chama o cara aí da robótica. O cara vai te apresentar o mundo. O avião que voa sozinho, pô. O biocombustível, o avião voando com biocombustível. E eu falando de Instituto Romano, pô. Um tempo que você não viveu. Um tempo que você nem sonhou. Você estudou na escola fragmentos de conhecimento. Então, quer dizer, é muito. Agora, você fala, é muito fora de propósito. Pois é. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Se não fosse esse muito fora de propósito careta, nenhuma dessas grandes invenções teria subsídio para garantir os direitos do que é criado, do que é comercializado, do que é inventado, do que é transferido, do que é registrado. Nenhuma pessoa teria garantia. A Pfizer não teria garantia da vacina que ela fabricou. Quem está tomando a vacina não teria certas garantias de que se essa vacina morrer ali, o cara morrer na hora que tomou, que a família teria direito a buscar pelo menos uma pensão para viver com o mínimo de dignidade até o fim da vida. Pois é, são os caretão. São os caretões. Que organizam a vida em sociedade. Pois é.
falam da gente que a gente não fala nada que é novo, mas, em compensação, na hora que a vacina dá errado, vem atrás da gente. E acho que é por isso que vocês ainda vêm atrás dessa coisa tão careta. Por que não pode ser por causa de um concurso? Não é possível que vocês venham aqui para ser servidor público. Pelo amor de Deus. Não é possível. Eu não consigo acreditar nisso. Tudo bem que a estabilidade e um contra-cheque razoável é legal. Abriu agora mesmo para assessor aí, acho que foi, não sei, de uma dessas agências reguladoras aí, o salário inicial 26 mil, recebe líquido uns 19. Poxa, é bem legal. Mas, cara, todo dia, mesma hora, tudo sempre igual, não tem a grande música brasileira, todo dia, tudo sempre igual, e acorda às 6 horas da manhã. Cara, você ali fazendo parecer, 35 anos ouvindo aquele trem maçante, o cara lá em cima de você. Ah, não, tá não. Tá não. Não tem condição. Então, eu não acredito que vocês estejam fazendo direito para fazer concurso para poder ser assessor legislativo por causa do salário de 32 mil. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar, cara. Eu não consigo. Esse aí foi, inclusive, o tema do nosso primeiro episódio. A gente falando do nosso piloto, sobre o que levou a gente a entrar no curso de Direito. E eu vou falar para você. Se você for um jovem dinâmico, se você for um jovem... Vou sair chorando desse episódio. Oi? Eu vou sair chorando desse episódio. Me manda o link do primeiro episódio para eu ouvir. Eu quero ouvir. Vou mandar. Por favor, me manda no WhatsApp que eu quero ouvir. Pessoal, falo sério para você. Sério para você. Um jovem dinâmico, inteligente, com 1000 sonhos na cabeça e criativo, jamais fica 35 anos no serviço público. Fala de coração para você. Eu só sou servidor público porque ser professor numa universidade federal, o vínculo é público. Mas eu nem lembro que eu sou servidor público. Eu sou professor. É público porque a universidade é pública. Se não fosse, não era. Entendeu? A Dani é concurseira. A Dani quer ser concurseira. Eu também. Eu vou sair chorando desse episódio. Pois é, eu e a Dani. O professor veio para quebrar os paradigmas. Não, eu não disse para ninguém deixar de fazer o concurso. Se os grandes cabeças não fizerem concurso, nós vamos ter pequenas cabeças ocupando os grandes cargos. O que eu só disse é, sim, assim como se as grandes cabeças não se candidatarem à política, pessoas inovadoras, pessoas que queiram mudar o país, sempre os oportunistas vão estar na política. Nossa, sim. Olha negócio. Se as pessoas boas, não se interessam. Vocês viram que nós tivemos uma professora da UFES e uma ex-aluna do direito da UFES eleita? Vocês viram para vereadoras da nossa cidade? A Carla? A Carla foi eleita vereadora. Incrível. E professora do Serviço Social. Eu acho que é Serviço Social. Foi eleita também, com 4 mil. Foi a segunda mais votada professora. Foi. Então, você vê, se uma professora e uma jovem idealista estudante de direito não se candidatarem a vereador, quem é que vai se candidatar? O oportunista? Se o brilhante aluno não se candidatar a ser promotor, quem é que vai ser promotor? O aluno cabeça de bagre? Como dizia o meu avô e meu pai, os antigos. Já viram essa expressão, cabeça de bagre? Quer dizer, o cabeça de bagre? Entendeu? Não. Eu só estou advertindo vocês que não pode fazer de serviço público um ideal assim. Eu vou fazer, vou me garantir, vou ficar lá. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu e minha esposa tivemos todas as oportunidades. A gente formou quando o Brasil tinha 300 faculdades de direito ou menos. A gente teve todas as oportunidades de fazer concurso. Ela nunca tentou um concurso. Eu fiz um recém-formado, cheguei na última fase. Eu era para ser procurador do Estado, desde 24 anos de idade. E sabe o que teria acontecido se eu tivesse passado? Eu não teria tido a oportunidade de fazer as coisas que eu fiz. Por quê? Porque eu ia ganhar um bom salário, ia estar ali trabalhando, logo ia casar, ter filho. Será que eu teria lido o que eu li, andado por onde eu andei, fazer o que eu fiz? Claro, poderia ter mais estabilidade financeira, estar ganhando um salário estável de lá de trás, já está com 30 anos de contribuição. Mas uma coisa eu digo para vocês, tudo também depende do ideal de vida, como cada um enxerga o seu mundo, né? Vai o Heidegger e o Gadamer aí de novo, né? A forma como a gente vê o mundo
é a capacidade da nossa extensão da linguagem. Quanto mais a gente tem um vocabulário e uma compreensão rica da linguagem, mais a gente consegue interpretar o mundo. Para mim, o grande ganho do mundo é você ganhar conhecimento a cada dia, é aprender uma coisa nova a cada dia. É aquela coisa de nunca se contentar, né? Porque até na faculdade a gente aprende que não é só ir na aula lá, bater ponto, ir embora, fazer as atividades. A gente tem que Conselho para sempre você, inovar. se você só foi na faculdade, assistiu aula, fez as notas, tirou 10 e achou que você estudou, então vou lembrar o professor Pierluigi Piazzi, que eu tive a oportunidade de conhecer, o maior neurocientista do Brasil, que eu convidei para dar uma palestra quando eu fui diretor de uma faculdade em Brasília. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Morreu. Bota aí no Google aí, pessoal que está assistindo o cast, professor Pierluigi Piazzi, ou simplesmente professor Pierre, neurocientista, professor famoso de São Paulo, era professor de cursinho, professor da USP. Ele falou o seguinte: se você for na escola, você não estudou. Se você assistiu aula, você não estudou. Se você fez tarefa, você não estudou. Você começou a estudar quando o professor foi embora, você saiu da faculdade e sentou você um copinho de suco, de água, ou até de cerveja, se você gosta mais, e abriu o livro. Nesse momento, você começou a estudar. No resto, você estava trocando ideias. Ponto. Pierluigi Piazzi. Pode olhar aí, ó. Professor Pia, sujeito genial, sujeito maravilhoso, um sujeito de uma intelectualidade ímpar. Achou ele aí, Vitor? Jogou aí no Google aí? Não, ainda não. Não, tem até as charges dele, que era feita com desenho. O cara é bacanaço. Ele tem um livro que chama Aprender Inteligência, que é o volume 1 da coleção dele. Busquem esse livro na internet e leiam, um livrinho pequeno, de 100 páginas. Boa dica. Como aprender a estudar e como aprender a desenvolver o pensamento, a inteligência e o raciocínio. É um livrinho ilustrado que ele fez, que serve para alunos desde quinta série, quarta série, até doutorado. Eu levei eles para fazer uma palestra, gente, para formandos e mestrandos. Claro, tinha aluno de terceiro período, quinto período, tinha até de primeiro período. Todo mundo adorou. O auditório ficou lotado lá em Brasília. Então, Legal. assim, e ele dizia, você só começou a estudar na hora que o professor foi embora. Enquanto você estava na aula, você estava trocando ideia. Então, que fique aí essa mensagem para todo mundo. Essa aprendi com ele. Sim. Então, Nossa, ele é Aproveitando famoso, hein? aí, você mandou essa dica. Já podemos partir para as considerações finais ou temos algum outro? você que manda, eu estou adorando aqui. Pena que Não, podcast... também, aqui a gente, se deixar, vamos até... A gente não tem aula amanhã, a próxima aula é só... Nossa próxima aula é só sexta com você. A gente podia até sexta direto. Acho que, assim, antes da gente fazer as considerações finais, muita gente entra no direito, assim, com o objetivo, assim, a ideia, né, de mudar o mundo. O senhor até falou um pouco disso. E, tipo... É o idealista. É o idealista, né? Tipo, o que o senhor tem para dizer? O senhor até já falou, né? Mas, tipo, para essas pessoas, assim, até nós mesmos, né? Os calouros, os de primeiro período, o pessoal que quer entrar, que está no ensino médio ainda, vai fazer vestibular, o que o senhor tem para falar para essas pessoas? Isso é um negócio legal, que eu sempre procuro falar com os alunos na matéria optativa que a gente tem, né? Que a gente chamou de grandes obras do direito, que a gente faz debates sobre ótimas obras do direito brasileiro e mundial, né? Que é às quintas à noite, agora vai ser, esse semestre agora, excepcionalmente, vai ser quartas à noite. Próximo semestre nós vamos debater direitos fundamentais, vai ser muito legal o semestre. É o seguinte, o direito é um lugar de grandes conquistas, mas o palco das grandes transformações é a política. Talvez, por exemplo, a nossa querida ex-aluna Carla, que foi das primeiras turmas minhas aí na universidade, ela aprendeu isso lá com a gente na universidade, com os professores e com o próprio estudo de direito. Ela é uma aluna muito dedicada, muito estudiosa. O direito, a gente pode fazer grandes mudanças. A gente pode preservar os direitos de uma criança, os alimentos, a pensão do idoso, proteger uma criança que está sendo abusada sexualmente, proteger o idoso que está apanhando do filho mais velho,
Podemos garantir a cirurgia de uma pessoa que está sendo negada, uma vaga de hospital. A gente pode fazer coisas lindas, tirar um injustiçado da prisão. Mas tudo isso está na base de uma mudança maior, que é uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento ela só opera na política. Então, assim, para mudar o mundo, nós temos 3 receitas. Uma é o conflito forte de ideias, que eu não recomendo, porque se ele chegar no extremo, pode provocar uma guerra entre países, uma guerra civil, uma revolta. Deus o livre, vamos viver em paz sempre. A outra é fundar uma banda de rock. É um bom modo de mudar o mundo. A minha geração que aprendeu... Olha, eu digo para você que a minha forma de pensar foi fortemente impactada por RPM, por Cazuza, por tantas pessoas que vieram são formas de expressões artísticas, a crítica artística. A arte é uma grande forma de incentivar o pensamento e a mudança. Eu aprendi uma coisa na literatura jurídica, até um pouco na filosofia, o seguinte, que a arte, ela primeiro dá os insights, e a gente, depois de anos, é que a gente percebe a mudança nos outros campos. Então, hoje, às vezes, você vai numa exposição de arte, você olha lá e fala, não entendi nada. Daqui 30 anos, você vai ver a proposta daquilo que você não entendeu nada naquela obra de arte, você vai ver ela andando no meio da rua, nos costumes, na moda, na lei, né? Então, era o insight, porque o artista ele é uma pessoa além do seu tempo, ele é uma pessoa que está além da nossa visão curta de vida, né? Ele tem uma visão que está fora, parece que, do corpo dele. E a terceira forma é a política. Para transformar o mundo, tem 3. Um debate forte ideológico, de ideias, de pensamento, né? Cuidado só para isso não descambar para um conflito até bélico, né? Tem a política e tem uma banda de rock e a arte. Eu, infelizmente, não nasci com dom artístico, não sei pintar, não sei fazer uma escultura, não sei fazer uma exposição de arte, infelizmente, não sei nem desenhar direito, né? Até que toco um violãozinho razoável, mas não o suficiente para fundar uma banda de rock, nem para compor músicas de sucesso que façam a geração repensar os seus conceitos. Então, eu encontrei no direito um modo de, talvez, expressar algum tipo parcial de mudança. Mas, se você... Dá para fazer muito com o direito e dá para você ficar muito satisfeito com aquela mudança. Agora, talvez, é porque se venda a imagem para o aluno de direito, ele aí vai pegar o direito e vai fazer uma revolução. Não, isso ele não vai. Até porque o direito ele é controlado pela elite. O direito ele tem certos propósitos. A própria ideia de uma Constituição liberal e democrática ela atende a certos interesses de uma sociedade liberal, democrática, porque isso tem um interesse, inclusive, subjacente. Exemplo, você já viu falar em sociedade de consumo em Cuba? Você já viu falar de sociedade de consumo na Coreia do Norte? Você já viu falar de sociedade de consumo numa ditadura venezuelana? Não, né? Não. Muito bem. O primeiro ambiente necessário para uma sociedade de consumo plena é uma sociedade liberal, democrática, constitucional e em paz. Só que essa sociedade tem um preço. Quem não pode consumir tem que ser dócil. Se não for dócil, vai ficar preso, ainda que sem sentença. A prisão é o depósito dos não dóceis. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Tem muito livro bacana sobre isso. Dá para fazer um episódio inteiro. Pois é. Deixa eu só te falar uma coisa. Na sociedade de consumo, a prisão é o depósito dos consumidores ineficientes indóceis. Olha o Foucault aí, criar o corpo dócil na cadeia. Ou, pelo menos, não atrapalhar. Não atrapalhar quem construiu uma oportunidade de consumir. Por exemplo, o servidor público bem remunerado e estável. Então, a democracia liberal, Kennedy talvez tinha razão, é o pior dos modelos já inventados até hoje, exceto todos os demais. Sim.
Né? É o modelo que eu defendo, é o modelo que eu gosto. Mas isso não me cega de ver todos os seus defeitos, todos os seus reveses e todo o seu lado cruel e até perverso. E é o nosso papel tentar reformar esse lado. E isso. E também primeiro criar consciência crítica nas pessoas. Elas terem que entender que essas pessoas que estão presas, elas não estão presas porque elas são más, não é a questão lambrosiana. Se elas tivessem tido acesso ao shopping desde nova, podendo consumir, comprar o tênis, comprar isso, ir lá tomar um sorvete, assistir o cinema, elas seriam desestimuladas desde nova pelos estímulos culturais e consumeristas a não praticar crime nenhum. Como eu não pratiquei crime nenhum. E não precisa de muito, porque eu nunca tive muita condição. Eu só estou querendo te dizer que basta você ter o mínimo. E você sabe qual é esse mínimo? Chama esperança. Esperança. Mesmo no plano Sarney, no plano Collor 1, no plano Collor 2, quando as famílias, inclusive a minha, iam no supermercado com a sacolinha comprar só o supermercado de hoje, de amanhã e de depois da manhã no máximo, mas ainda tinha esperança. Você tem roupa, você tem escola, então a luta continua. Quando é que você rompe com o pacto social, com o modelo? É quando você perde a esperança. O que acontece com o lobo solitário? Aqueles jovens que são franceses, por exemplo, mas são filhos de imigrantes, nascidos na França, mas não se sentem franceses. Apesar de ele ter tido escola, casa, comida e tudo, ele não se sente acolhido no país que ele é natural. Então, ele rompe com aquele pacto. Então, isso é muito compreensível. E isso é uma discussão muito ampla, mas é para outro momento e tem gente muito mais abalizada para falar com vocês sobre isso, sobre esses aspectos perversos da sociedade de consumo e da democracia liberal. Eu tenho um grande amigo do Rio Grande do Sul, Michael Velmuth, professor de Direitos Humanos, doutorado, mestrado. Fica a dica também do professor Michael para vocês convidarem. Ele trata de necropolítica, efeitos adversos da democracia, Estado, exclusão. O cara é uma fera. Eu indico. É um tema que eu adoro. Pode ter certeza que o convite, pelo menos, a gente vai fazer. E ele vai aceitar com o maior prazer. Vou compartilhar os contatos com vocês. Perfeito. Pessoal, um grande abraço. Primeiro, olha só, que antes a gente vai fazer aqui o nosso quadro final, uma coisa rápida, que é justamente sobre dicas. É o quadro, para terminar direito, a gente sempre indica alguma obra cultural, ou até mesmo talvez uma obra didática, mas que tem alguma relação com o direito, ou se a pessoa não tiver, pode até mandar uma série que ela está vendo no momento e que quer indicar para o pessoal do cast. Bom, o senhor tem alguma coisa para indicar, além de tantas obras que já foram indicadas? Vamos sair do direito, então, mas umas coisas que valem a pena para o direito. Por exemplo, tem tanta coisa legal. Por exemplo, vocês que são mais jovens, têm mais tempo ainda para assistir um filme, Minority Report, por exemplo. Sim. O Jardineiro Fiel, um belo livro. Belo livro que também é filme, O Jardineiro Fiel. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana no cinema e na literatura que você pode, eu gosto muito, que você pode explorar temas jurídicos, né, e conhecimentos jurídicos, debates jurídicos muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Dentro do direito, eu acho que quem está começando assim, está conhecendo as primeiras letras do direito, poderia começar, vamos fazer uma homenagem, né, a ele, né, um grande jurista brasileiro que dá o nome ao centro acadêmico da nossa universidade, Roberto Lira Filho, o que é o direito, onde ele tenta responder o que é o direito. Claro, ele vai levar o direito para uma proposta mais de hierarquia, extrato social, direito mais da elite, do comandantes e comandados. Tem muitos anos que eu li, eu não lembro dos detalhes. É um livrinho pequenininho, daquela série O que é, da editora Brasiliense, antiga,
Você encontra na internet, aquela coleção inteira, acho que nem tem para vender mais. Eu acho que todo mundo deveria ler aquele livro. Fica a dica aí, jurídico. Anotado. Né? É isso aí. Felipe, tem alguma coisa aí? Tipo, acho que uma série até que a Dani já começou a assistir, né? Que eu vi hoje, o Gambito da Rainha. Muito boa, gente. Sério, nossa. Sim. Assim, fora do direito, né? Mas, assim, que é uma coisa assim, de lazer, né? Aproveitar esse período de férias, né? Muito Férias. Boa. Dani, fala aí a sua. A minha eu ia falar mesmo que o Felipe disse, então tá ótimo. O Gambito da Rainha. Tá. E Sofia? Eu vou indicar O Martelo das Feiticeiras. É um livro que o professor nosso... Do Andrei? Oi? Do Andrei, pô. Andrei Fernandes. Não, é Não? do Henrique Kramer. Cara, sobre então, ficção. o Andrei tem um livro com esse nome. Tá, Então fica a dica com os dois já, então. Ó. Tá Procura aí. perfeito. Os dois autores. Esse é fora do direito também, mas é muito interessante. Perfeito. Gabriel, e aí? Eu vou indicar a série da Netflix, The Crown, que tá com nova temporada. É um drama biográfico que se passa na coroa britânica. Eu acho bem interessante, tô querendo ver a nova temporada, mas boatos que tá muito boa. Já apareceram figuras históricas muito importantes para a história mundial e da Inglaterra, então acho que é uma boa pedida para as férias. Perfeito. Já que a Dani não indicou, eu vou indicar duas obras. Vou falar um livro que eu tô lendo, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Um livro incrível, eu imagino que o professor vai gostar bastante. E o outro que eu vou recomendar é uma série da Netflix, um reality 60 Days In. O pessoal passa um tempo dentro da prisão, mostra um pouco como é a realidade lá dentro. Eu acho que é bem interessante e é até legal. Tem umas brigas engraçadas de ver. Então, quem gosta de reality pode apostar que é uma boa. Massa. Legal. Bom, eu fico devendo para vocês indicar hoje ainda aí umas pessoas legais para vocês chamarem para o podcast. Poxa, professor, muito obrigado. E olha, agradecendo demais a presença do professor. Sim. Foi nosso primeiro convidado. Quando a gente estiver ganhando dinheiro com esse negócio, até crédito a ele. Foi o nosso primeiro convidado. Já chegou salvando a gente lá, que a gente não conseguia conseguir gravar. Ele já disponibilizou o Zoom aqui pra gente. Cara, muito obrigado, professor. Foi uma excelente conversa. Dava pra gente ficar conversando aqui eternamente. Já foi até mais do que o planejado. Porque é muito assunto bom. Muito obrigado, professor. Um abraço. Tudo de bom. Excelente. Obrigado, Abraço. professor. Obrigado, tchau. Um abraço. Eu não tô ouvindo nada, gente. Ué. Pronto, falei, né? Meu Deus, peraí que eu perdi o que eu ia falar, gente. Que meu pai entrou no quarto.